Oi pessoal, estamos aqui de novo, né, no nosso curso de extensão da parte geral, relembrando a teoria do crime, não é isso? Pois bem, na última aula nós falamos aqui de todos os elementos do fato típico. Lembrando, pessoal, que para eu chegar no ilícito ou antijurídico, eu preciso necessariamente seguir essa ordem, tá? Então eu preciso analisar a conduta. Dentro dessa conduta, o elemento subjetivo, eu preciso analisar se o agente vai responder pelo resultado causado, caso ele exista. Eu preciso saber se existe uma previsão no tipo penal que vai amoldar perfeitamente em relação aos fatos. E preciso adotar todos os princípios, né, verificar todos os princípios para não haver nenhuma excludente dentro desses princípios. Então, ultrapassada a leitura do fato típico, a gente passa ao segundo elemento, que é o elemento da antijuridicidade ou ilicitude. Aqui não é lícito tudo aquilo que já se preencheu, né? Então, aqui eu tenho excludentes de ilicitude. Então, em preliminar, previamente, o que está sendo considerado como fato típico é ilícito. E como é que eu vou excluir nesse segundo elemento? Ou seja, a própria lei, na parte geral, traz essas excludentes de ilicitude, certo? São elas que estão previstas no artigo 23 do Código Penal, né? Então, lá tem a descrição da legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direitos. O consentimento do ofendido, que já a gente vai falar, é uma excludente supralegal, ou seja, não tem uma previsão expressa na lei, mas nós tratamos aqui como excludente de ilicitude, certo? Pois bem, então aquele agente que age em legítima defesa própria, real ou de terceiro, ou seja, aquele que age diante de uma agressão atual ou iminente, injusta, a direito seu ou de outrem, agindo moderadamente e utilizando dos meios necessários, ele vai não cometer um crime. Mas por quê? Ele cometeu um fato típico, mas ele estará agindo em legítima defesa, tá? Então, a excludente de ilicitude e legítima defesa está no artigo 25 e tem, relembrando esses elementos. O estado de necessidade, ele também está previsto no Código Penal com seus elementos no artigo 24. O estado de necessidade, ele é utilizado para situações de perigo. Então, um perigo que o agente não causou, um perigo atual, onde ele, para se salvar daquele perigo, ou bem jurídico dele, ou de terceiro, ele acaba atingindo outro bem jurídico dentro desse estado de necessidade. Tá? Então, as elementares do reconhecimento do estado de necessidade como excludente de ilicitude, como eu já disse, estão no artigo 24. O estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direitos, eles estão previstos, mas ele tem uma margem um pouco mais estendida pela lei. Por quê? Eu não tenho requisitos específicos trazidos, né, pelo estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Dentro do caso concreto, eu tenho que analisar se aquele que estava agindo dentro do seu dever de agir, um dever legal pré-estabelecido, se ele agiu em estrito cumprimento de dever legal. A gente tem que tomar muito cuidado porque as pessoas acreditam, por exemplo, o sniper, o atirador de elite, teria o dever legal de atingir, né, aquele algoz que vem fazendo alguém de refém. E na realidade, o sniper ele está ali agindo numa possível legítima defesa de terceiro, né? Então, o estrito cumprimento de dever legal, por exemplo, de matar, seria apenas daquele executor da pena de morte, do carrasco. E na realidade, no Brasil, a gente só tem pena de morte na excepcionalidade, né, da Constituição, em caso de guerra declarada, nos moldes do Código Penal Militar. Então, o estrito cumprimento de dever legal, eu tenho que perceber que o agente ofende um bem jurídico quando ele está agindo legitimado pelo seu dever, tá? Então, a lei não traz requisitos. Por quê? Porque depende do dever legal que ele está agindo. Isso aqui, por exemplo, eu posso analisar uma mãe, né, que tem a guarda do seu filho, que exerce o poder familiar, e lesiona aquele filho, que não chega a ofender, não chega a agredi-lo de forma a maltratá-lo, mas, entre aspas, com a intenção de educá-lo sem nenhum excesso. Então ela está ali muito mais do que exercendo
um direito de mãe, né? Ela está cumprindo o seu dever. Eu sei que isso é bastante polêmico, mas a criação dos filhos, né? Então, a mãe tem o dever de criar os seus filhos em face do dever de cuidado estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo poder familiar. E o exercício regular de direitos, ele também é bastante amplo, né? Então, eu posso estar exercendo regularmente um direito e vir a ofender algum bem jurídico. Aqui, os doutrinadores costumam trazer a questão polêmica dos ofendículos, né? A cerca elétrica. Então, a cerca elétrica, hoje em dia, vem se discutindo bastante essa questão dos ofendículos, sobre o aspecto desse ofendículo ser uma legítima defesa pré-ordenada ou um exercício regular de direitos. Ao meu sentir, o ofendículo é um exercício regular de direitos. Se ele estiver devidamente previsto naquela região, naquela estrutura. Aqui no Distrito Federal nós temos regras administrativas para essa cerca elétrica, a voltagem dessa cerca, a forma de identificação dessa cerca. Então, se alguém vier a se ferir nessa cerca, o dono dessa residência não estaria agindo a não ser em exercício regular dos seus direitos. Tudo bem? Então, essas são as 4 excludentes reais, né, de ilicitude. As situações realmente devem estar acontecendo para que esse elemento antijuridicidade ou ilicitude seja excluído. Perfeito? E aqui no final nós temos o consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal de excludente da ilicitude. Por que supralegal? Porque ela não está prevista na lei. Né? É uma construção doutrinária, onde nós temos vários doutrinadores já na época do boxe, né? Das lesões desportivas. Hoje a gente fala bastante em MMA, de lesão decorrente do esporte. Então, por que no MMA, aquela pessoa que quebra o braço da outra dentro de um golpe pré-estabelecido, dentro das regras, ou venha a matá-lo, né, a partir desse golpe, não cometeria o crime ao menos culposo? Porque o consentimento do ofendido, a sua integridade física, ao aderir às regras pré-estabelecidas, às regras esportivas, estaria excluindo sim a ilicitude. Tá? Então, muito cuidado com esse consentimento do ofendido como excludente. Por quê? Porque ele tem que estar dentro da razoabilidade, né? Esse bem jurídico tem que realmente ser possível dispor, dar consentimento, né? Porque a gente sabe que a nossa vida, principalmente, a gente pune o homicídio piedoso, que seria aquele eu estou pedindo para alguém tirar a minha vida, e aí eu não posso confundir com a excludente de ilicitude. Tudo bem? Então, assim, eu preencho o segundo elemento da teoria do crime, a teoria finalista. Na próxima oportunidade, pessoal, nós vamos falar da culpabilidade, que ela é bastante discutida, né? Nós temos vários dispositivos no código que vão tratar em especial dessa culpabilidade e dos seus elementos. Então, eu gostaria que, já antecipando o próximo vídeo, vocês dessem uma olhada, né, nos artigos aí, os artigos 26 até o artigo 28 do Código Penal, para que a gente possa tranquilamente falar da imputabilidade, e, em principal, no aspecto paixão, emoção, embriaguez. Tá certo? Então, fica aí para vocês essa dica para o próximo vídeo, que vocês façam uma pesquisa aí sobre o artigo 26 até o 28 do Código Penal. Um beijo para todos.